Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 19 de maio, por volta das 9 horas da manhã. Mas ela só vai ao ar no dia 21 de maio, por volta das 3 horas da tarde. Como as demais edições, esta tem 3 partes. Uma introdução feita por mim, Walter Pomar, diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, um panorama bem detalhado de várias questões, feito pelo Fábio Alcuri, da nossa equipe, e ao final nós teremos mais um trecho daquele seminário sobre os países africanos de língua oficial portuguesa. Dessa vez, o trecho dedicado a Cabo Verde. Muito bem, queria iniciar aqui a nossa edição da Janela Internacional prestando uma homenagem ao Pepe Mujica, né? Pepe Mujica faleceu há poucos dias, ele estava para completar 90 anos, ele completaria exatamente no dia 20 de maio, que é amanhã para mim e ontem para quem estiver assistindo esse programa na quarta-feira, né? Ele morreu, portanto, aos 89 anos, quase 90 anos incompletos, né? Ele foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Na juventude, ele integrou o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que era um movimento de luta armada existente no Uruguai. Ele foi por diversas vezes preso, ele foi por diversas vezes ferido em ações. Uma das suas prisões durou mais de uma década. Ele foi um dos dirigentes dos Tupamaros sequestrados pelo governo militar para fazer chantagem sobre a organização. Depois que a democracia regressou ao Uruguai, o Mujica se integrou na vida política normal do país, se elegeu deputado, se elegeu senador pela Frente Ampla, mais especificamente pelo Movimento de Participação Popular, o MPP, que foi uma organização criada, entre outros, pelos Tupamaros e que se integrou à Frente Ampla, né? Ele chegou a ser ministro da Pesca, Agricultura e Pecuária do governo do Tabaré Vázquez, que foi o primeiro presidente da Frente Ampla, e depois ele foi eleito no segundo turno, presidente do Uruguai, né? Bom, ele é uma figura bastante conhecida, a gente tem que render homenagens aqui pelo que ele fez e pelo que ele significa por uma parcela importante do povo uruguaio, para o conjunto da Frente Ampla, para os seus companheiros do Movimento de Participação Popular. Queria também transmitir um abraço muito forte à companheira Lúcia Topolansky, sua companheira de um largo período, e dizer que para a esquerda brasileira ele efetivamente foi uma figura de grande relevância, né? O presidente Lula, ele compareceu ao velório do Mujica e fez uma declaração da qual eu vou citar, entre aspas, o seguinte, abre aspas: "A carne se vai, mas ideias ficam. Espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias e dos ensinamentos do Pepe Mujica." Fecha aspas. Quero falar também da situação na Ucrânia, né? Nós tivemos na semana passada, pela primeira vez desde o início do conflito, um encontro entre uma delegação ucraniana e uma delegação russa para verificar a possibilidade de um acordo de paz, ou pelo menos uma interrupção mais prolongada dos combates. As duas delegações se reuniram em Istambul no dia 15 de maio, não conseguiram avançar. O único ponto que ficou acordado foi uma troca de prisioneiros. Haveria uma troca de 1.000 prisioneiros de cada lado, segundo foi divulgado publicamente. Mas ficou evidente, ao final das conversações, aquilo que já estava um pouco evidente antes, e que o próprio presidente Trump, externou, né?
a coisa só vai avançar quando ele, Trump, se encontrar diretamente com Putin. O que faz sentido, uma vez que a guerra Rússia-Ucrânia não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra entre Rússia e OTAN, é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. E, portanto, qualquer acordo efetivo tem que ter a participação dos Estados Unidos. Muito bem. Quero falar também da República Saharaui, né? Vale lembrar que no dia 20 de maio de 1973, repito, 20 de maio é amanhã para mim, que estou gravando esse programa no dia 19, e é ontem para vocês que estão assistindo dia 21. No dia 20 de maio de 1973, houve um levante da população saharaui contra o colonizador espanhol. Naquela época, a Espanha estava sob ditadura e ocupava o território do chamado Saara Ocidental, né? Quem liderou esse levante foi a Frente Popular de Libertação de Ságuia El Anra e Rio del Oro, conhecida como Frente Polisário, né? A Espanha acabou se retirando do território, mas no lugar da Espanha entrou o Reino do Marrocos, que mantém até hoje a dominação colonial do Saara Ocidental. O Marrocos faz isso com o apoio de várias potências ocidentais, entre as quais a própria Espanha. Inclusive, governos progressistas espanhóis mantêm o apoio à ocupação ilegal, segundo a ONU, do território do Saara Ocidental. Portanto, nós já estamos aí com 52 anos de luta pela libertação do Saara Ocidental, e o povo do Saara Ocidental, o povo saharaui e a Frente Polisário seguem combatendo, né? É importante dizer que o Partido dos Trabalhadores reconhece como correta a demanda da Frente Polisário e mantém relações regulares com a Frente Polisário. Quero falar também da Palestina, outra região do mundo que está sob dominação colonial. Nós, mais uma vez, tivemos um exemplo de como funciona o lobby sionista nos meios de comunicação, né? O presidente Lula fez uma dura crítica ao genocídio em curso em Gaza e na Palestina como um todo, e rapidamente a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, acusou o presidente Lula de antissemitismo, né? A ministra Gleisi Hoffmann, que ocupa a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, escreveu no X, na conta dela no X, uma resposta que eu vou ler aqui na íntegra. Abre aspas. O presidente Lula e a diplomacia brasileira sempre souberam distinguir a comunidade judaica do governo de extrema-direita de Israel. Os ataques do exército de Israel à população civil de Gaza, que atingem principalmente mulheres e crianças, constituem um cruel massacre e uma política deliberada de extermínio do povo palestino. Foi ao governo de Netanyahu que Lula se referiu numa entrevista recente e em diversos outros momentos. Ao apresentar essas declarações como um ato antissemita ou como um ataque ao povo judeu, a direção da Confederação Israelita do Brasil, CONIB, faz manipulação das palavras e da ação diplomática do presidente Lula. Fecha aspas. Isso que eu acabei de ler é a declaração da ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a companheira Gleisi Hoffmann. Vale dizer que este governo de extrema-direita está praticando um genocídio, mas é bom lembrar que desde os anos 40, todos os governos que estiveram à frente em Israel praticam uma ocupação ilegal do território palestino e uma violência absolutamente inaceitável contra a população civil daquele território. Ou seja, o Estado de Israel é um Estado colonialista. Ainda sobre o tema Palestina, é importante citar que o Hamas libertou no dia 12 de maio um refém chamado Edan Alexander, que tem dupla cidadania, estadunidense e israelense. O Hamas fez isso por ocasião da visita do Donald Trump ao Oriente Médio, né? É importante dizer que há muitos reféns vivos, apesar de tudo o que está acontecendo no território de Gaza. E, portanto, a ofensiva que o governo de Israel, a ofensiva que o governo de Benjamin Netanyahu faz contra o território ocupado de Gaza
é também um risco de vida para os reféns. Certamente muitos reféns foram mortos em decorrência dos ataques militares de Israel. Ainda sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde informou que no dia 13 de maio, 57 crianças morreram em Gaza devido à desnutrição. E se acredita que 71 mil menores, vou repetir, 53 morreram agora, mas há uma estimativa de que 71 mil menores de 5 anos sofram de desnutrição aguda nos próximos 11 meses. Ou seja, se nada for feito, nós podemos ter dezenas de milhares de crianças morrendo de desnutrição aguda em Gaza, né? A coisa chegou a um ponto que o chefe dos assuntos humanitários da ONU, um britânico chamado Tom Fletcher, deu um depoimento ao Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU. Esse depoimento foi dado no dia 14 de maio, informando que nenhum alimento e nenhum medicamento entra em Gaza há 10 semanas. Houve 12 tentativas de negociação da ONU com as autoridades israelenses e nenhuma teve êxito, ou seja, há 10 semanas não entra nada novo no território de Gaza. E isso fez com que ele, ao falar ao Conselho de Segurança, falasse publicamente em genocídio. Isso é uma novidade, porque os altos funcionários da ONU, em geral, só usariam esse termo se ele já tivesse sido avalizado pela decisão da Corte Internacional de Justiça. Então eles rodeiam, mas não usavam a palavra até esse momento. O Fletcher passou a usar essa palavra até esse momento e disse mais, abre aspas, vocês vão agir decisivamente para evitar o genocídio? Israel impõe deliberada e imprudentemente condições desumanas aos civis no território palestino ocupado. Posso dizer, tendo visitado pessoalmente o que resta do sistema de saúde de Gaza, que a morte nessa escala tem um som e um cheiro que nunca nos abandonam. Como descreveu uma enfermeira, abre aspas, crianças gritando enquanto o tecido queimado é arrancado de suas peles, fecha aspas. Isso que eu acabei de ler é parte do discurso feito pelo Tom Fletcher, chefe de assuntos humanitários da ONU, ao Conselho de Segurança, né? Ele também lembrou de casos de genocídios ocorridos em 1999, em 2012, em 2019, lembrou que a missão do Conselho de Segurança institucionalmente deveria ser também evitar esses genocídios e deixou bem explícito que Israel mente quando diz que a entrada de ajuda humanitária contribuiria para o Hamas. Detalhe, enquanto impede a ONU de entrar com medicamentos e alimentos, Israel assiste os Estados Unidos operar a criação de uma Fundação Humanitária de Gaza, uma organização apoiada pelos Estados Unidos, que envolverá empresas privadas e que vai distribuir ajuda num local específico de Gaza, no sul de Gaza, como parte do plano que Israel tem de deslocar a população. Houve várias críticas de organizações da própria ONU a essa fundação humanitária e o porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Steve Dorsey, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, a ajuda humanitária não deve ser politizada nem militarizada. O nível de necessidade entre os civis em Gaza, neste momento, é avassalador. E a ajuda precisa ter permissão para entrar imediatamente e sem impedimentos. Fecha aspas. Bom, impedimento é tudo o que passou a haver, especialmente desde o dia 16 de maio, quando Israel deu início à operação Carruagens de Gideão, que é o nome dado pelo gabinete do Netanyahu a mais uma operação militar cujo objetivo é conquistar Gaza, libertar os reféns e eliminar o Hamas, que é o objetivo que eles vêm repetindo desde o início, né, da operação. A coisa é tão escandalosa que os governos da Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Eslovênia, Espanha e Noruega deram uma declaração conjunta dizendo que não ficarão em silêncio
ante a catástrofe humanitária que está ocorrendo em Gaza. A declaração conjunta diz, abre aspas, apelamos ao governo de Israel para que reverta imediatamente sua política atual, se abstenha de novas operações militares e levante totalmente o bloqueio, garantindo que a ajuda humanitária segura, rápida e desimpedida seja distribuída por toda a faixa de Gaza por agentes humanitários internacionais. Fecha aspas. Importante lembrar o tempo todo isso. Israel está promovendo um genocídio. Ela ocupa um território, ela cerca um território, ela massacra a população civil desse território com bombardeios e, além disso, impede que essa população tenha acesso a alimentos e medicamentos. Ela está matando deliberadamente centenas e centenas de milhares de pessoas, né? Se alguém não acha isso parecido com o que fez o nazismo, está noutro planeta. O sionismo e o nazismo têm um parentesco brutal. É impressionante que muita gente tenha dificuldade de ver esse parentesco que está visível. Por exemplo, nas imagens clássicas de jovens, crianças passando fome, cadavéricas, em campos de concentração, em guetos cercados pelos nazistas, e a mesma imagem de crianças passando fome cadavéricas em Gaza. Como parte da Operação Carruagens de Gideão, houve vários ataques aéreos do exército de Israel contra Gaza, e um desses ataques aconteceu no dia 18 de maio e matou 132 palestinos, incluindo crianças que estavam dormindo em tendas nos acampamentos de refugiados em Gaza, né? Portanto, é uma situação dramática. Houve em Bagdá uma cúpula da Liga Árabe que anunciou a criação de um Fundo Árabe de Solidariedade para a Reconstrução de Gaza e Líbano, e essa cúpula rechaçou qualquer tentativa de limpeza étnica e de deslocamento forçado de palestinos. Fez um chamado pelo cessar-fogo e por um Estado palestino independente. Sempre é importante lembrar que a decisão da ONU de criar o Estado de Israel foi adotada ao mesmo tempo da decisão de criar um Estado palestino. E nunca o Estado de Israel deixou o Estado palestino existir. Nunca. Portanto, é de um cinismo brutal quando o governo de Israel acusa essa ou aquela organização palestina de não aceitar a existência de Israel. Israel nunca aceitou a existência de um Estado palestino. Vale a pena dizer que no mundo inteiro há luta e denúncia desse estado de coisas. E eu vou aqui me referir a um episódio muito singular, muito singelo, mas que carrega uma força simbólica muito importante, né? Nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, houve uma formatura de uma turma de universitários. E como em toda formatura, um dos estudantes leu um discurso. E esse estudante, Logan Rosos, ele, no dia ainda 14 de abril, ele fez um discurso se referindo ao genocídio que está ocorrendo atualmente, que é apoiado politicamente e militarmente pelos Estados Unidos, é pago com dinheiro dos nossos impostos e foi transmitido ao vivo para nossos celulares. Condeno esse genocídio e a cumplicidade com ele. Fecha aspas. Esse discurso, feito num ambiente universitário, por um estudante escolhido para ser o orador da turma, teve consequências assustadoras do ponto de vista acadêmico. O perfil do estudante foi excluído do site da New York University. A universidade deu uma declaração pública denunciando e lamentando as declarações do estudante, dizendo, abre aspas, que o momento da formatura foi roubado por alguém que abusou de um privilégio que lhe foi conferido, fecha aspas. O porta-voz da universidade, um tal de John Beckman, disse que Rosos mentiu sobre o que planejava dizer no discurso para expressar opiniões políticas pessoais e tendenciosas e disse que seu diploma seria retido enquanto a universidade aplicava medidas disciplinares contra ele, né?
duríssimo, né, ver uma universidade se sujeitar a esse tipo de política. E isso tem sido cada vez mais estimulado pelo governo Trump, que tem adotado uma política sistemática de pressão sobre várias universidades, entre elas a New York University, que é uma das 10 universidades dos Estados Unidos que vem sendo investigadas pelo governo Trump sob acusação de antissemitismo, né? Existem ao todo 60 universidades que receberam cartas intimidatórias do Departamento de Educação do governo Trump. E o fato é que esse pequeno episódio desse estudante é revelador de que a luta continua, ou seja, que as pessoas não se calam frente a um genocídio que, como o estudante bem disse, é financiado e apoiado pelos Estados Unidos. Israel não suportaria o que está fazendo se não tivesse a retaguarda dos Estados Unidos. E se não tivesse a cumplicidade passiva e ativa de muita gente no mundo inteiro, inclusive gente que vergonhosamente se considera de esquerda, progressista, democrática e não adota reação à altura do fato de que mais de 57 mil civis foram assassinados pelo Estado de Israel. Também no mês de maio, ainda falando da Palestina, se marca a Nakba, né? O dia 15 de maio é uma data simbólica de um processo ocorrido em 1948, quando mais de 50 mil palestinos foram mortos pelas forças do recém-criado Estado de Israel e mais de 700 mil foram forçadas a fugir exatamente no momento de fundação do Estado de Israel, né? Nakba é uma palavra que é traduzida em português como catástrofe. Essas pessoas se espalharam pelos países vizinhos, Egito, Jordânia e Líbano, e constitui uma primeira onda, né, de palestinos que são forçados a sair da Palestina. E desde então até hoje, a Nakba é recordada pelos povos palestinos. E é curioso que há todo um movimento em Israel e em outras partes do mundo para simplesmente negar que exista, né? É muito curioso porque uma das lutas que vem se travando desde o final da Segunda Guerra Mundial é para manter viva a memória do Holocausto, não aceitar o revisionismo histórico de extrema-direita, pró-nazista, que tenta apagar a ocorrência do Holocausto. E, obviamente, o Estado de Israel tem participado dessa luta pela preservação da memória histórica. Só que, quando se trata do Holocausto praticado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, o mesmo Estado de Israel faz de tudo para apagar a memória histórica e para negar a Nakba original e para negar o que está acontecendo agora, em que mais de 50 mil palestinos, como já foi dito, civis, foram assassinados a tiro, a bala, a bomba, pelas forças de Israel, e outros tantos estão morrendo neste segundo exato em que você está assistindo esse vídeo, e outros muitos mais vão morrer de fome, desnutrição, doença, pelo fato do Estado de Israel proibir a entrada de ajuda humanitária num território ocupado por eles ilegalmente. E é importante lembrar, mesmo em territórios ocupados ilegalmente, há leis de guerra e há obrigações das forças ocupantes, que quando não são cumpridas, sujeitam essas forças a todos os processos e a todas as reações cabíveis na própria legislação internacional. O Estado de Israel é um Estado terrorista, um Estado criminoso, é um Estado mentiroso, é um Estado sionista nazista. Vale dizer que até mesmo a imprensa internacional, volta e meia, é obrigada a reconhecer que as coisas passaram do limite, e até mesmo o Donald Trump às vezes dá sinais de que desse jeito está ficando difícil, né? O fato é que não basta isso, é preciso medidas concretas para interromper imediatamente o que está acontecendo. Quem se calar nesse momento não terá perdão frente à história. É isso, fiquem com Fábio Al-Khoury e depois no final com mais um trecho do seminário sobre os Palopes. Olá,
Vamos aqui continuar com o nosso Janela Internacional, começando com o Brasil. Em um dos seus discursos durante a viagem à China, o presidente Lula lembrou dos 50 anos de relações bilaterais entre Brasil e China e informou que o crescimento do comércio entre os dois países foi de 30 vezes entre 2003, o início do seu primeiro mandato, e 2025. Comentou também sobre alguns acordos assinados nesta viagem e as oportunidades que criarão para o Brasil. Lembrou da mudança de foco da União Europeia para o leste europeu após a queda do Muro de Berlim, diminuindo seu investimento na África e na América do Sul. Criticou novamente a política tarifária dos Estados Unidos, bem como o protecionismo crescente pelo mundo, e defendeu o multilateralismo, afirmando que garantiu harmonia entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Durante o discurso, ele afirmou: "É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que, quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram." O vídeo completo desse discurso está aqui na descrição do nosso vídeo. No dia 13, na abertura da cúpula China-CELAC, o presidente Lula mencionou a cooperação entre Brasil e China pelo multilateralismo e a postura chinesa de solidariedade com o continente africano. Chamou por uma parceria com a China que ultrapassasse os interesses comerciais e industriais, estendendo-se para ciência, cultura e educação. No mesmo dia, ao término da visita de Estado de Lula à China, o presidente Xi Jinping mencionou uma declaração conjunta sobre a guerra na Ucrânia e a assinatura de diversos acordos de cooperação entre Brasil e China, coincidindo com Lula na defesa do multilateralismo. Ainda no dia 13, os dois países divulgaram uma declaração conjunta, reforçando o compromisso dos dois com uma saída negociada para o conflito entre Rússia e Ucrânia. E no dia 14, durante coletiva de imprensa, o presidente Lula elogiou a adoção da Carta de Pequim durante a cúpula China-CELAC. Segundo ele, a Carta de Pequim é um alento muito grande de que você tem um país com a potência econômica da China pensando em contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres. Há quanto tempo não há investimento americano na América Central e América Latina? E da UE, União Europeia? Os países ricos deveriam pensar em seguir a decisão da China. O vídeo completo da coletiva de imprensa, no dia 14 de maio, também está aqui na descrição deste vídeo. O presidente Lula aproveitou uma parada técnica durante a viagem de volta da China, no dia 14, para conversar com Putin por telefone e manifestar a disposição de contribuir para o sucesso das negociações em Istambul. Em nota, o Kremlin informou que o presidente Lula compartilhou suas impressões sobre a conclusão de sua visita à China, com especial atenção à declaração conjunta bilateral adotada em Pequim em apoio à iniciativa do presidente da Rússia de retomar as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul em 15 de maio. O presidente do Brasil, por sua vez, pretende fazer tudo o que estiver ao seu alcance para contribuir para o sucesso das negociações. A visita de Estado à China resultou em 20 acordos bilaterais. Esta é a lista completa dos atos assinados durante a viagem a Pequim. 1. Memorando de entendimento entre a Casa Civil da Presidência da República Federativa do Brasil e a Comissão de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China sobre a cooperação para a primeira etapa do Plano de Cooperação para o estabelecimento de sinergias entre o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o Plano Rotas da Integração Sul-Americana e a Iniciativa Cinturão e Rota. 2.
Declaração de intenções entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e a Administração Espacial Nacional da China sobre o compartilhamento de dados espaciais com os países da América Latina e do Caribe. 3. Memorando de entendimento entre Banco Central do Brasil e Banco Popular da China sobre cooperação estratégica no campo financeiro. 4. Memorando de entendimento entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima da República Federativa do Brasil e a Administração Nacional de Florestas e Pastagens da República Popular da China sobre cooperação em restauração de vegetação e sumidouros de carbono. 5. Memorando de entendimento para o estabelecimento conjunto de um centro de transferência de tecnologia entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China. 6. Memorando de entendimento sobre o reforço da cooperação em inteligência artificial entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da República Federativa do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. 7. Memorando de Entendimento 2025-2030 sobre cooperação em agricultura familiar moderna e mecanização agrícola entre o Ministério da Cultura e dos Assuntos Rurais da República Popular da China e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar da República Federativa do Brasil. 8. Carta de Intenções sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da cooperação em investimentos na economia digital entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e o Ministério do Comércio da China. 9. Plano de ação de cooperação para o desenvolvimento sustentável da mineração 2025-2026 entre o Ministério de Minas e Energia do Brasil e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China. 10. Acordo de swap de moedas locais entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China. 11. Memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China na área de medidas sanitárias e fitossanitárias. 12. Protocolo de requisitos sanitários e fitossanitários para a exportação de proteínas e grãos derivados da indústria do etanol, de milho e farelo de amendoim da República Federativa do Brasil para a República Popular da China, entre a Administração Geral de Aduanas da China e o Ministério de Agricultura e Pecuária do Brasil. 13. Protocolo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da China sobre inspeção, quarentena e requisitos de segurança de alimentos para a exportação de carne de aves do Brasil para a China. 14. Memorando de entendimento entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Autoridade de Energia Atômica da China para a cooperação no desenvolvimento sustentável de energia nuclear. 15. Memorando de entendimento no campo da comunicação em saúde entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Agência de Notícias Xinhua da China. 16. Memorando de entendimento entre a Apex Brasil e o China Media Group. 17. Protocolo de intenções de cooperação entre o Ministério das Minas e Energia do Brasil e a Administração Nacional de Energia da China. 18. Memorando de entendimento entre o Ministério das Minas e Energia do Brasil e a Administração Nacional de Energia da China sobre cooperação em etanol e mobilidade sustentável. 19. Memorando de entendimento para a cooperação no setor postal entre o Ministério das Comunicações do Brasil e o State Post Bureau da China. E 20. Memorando de entendimento entre a Apex Brasil e o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional. Em sua primeira visita à China, o presidente colombiano Gustavo Petro confirmou a adesão de seu país à iniciativa do Cinturão e Rota durante sua presença na China para participar da 4ª reunião ministerial do Fórum China-CELAC. Petro declarou: "Vamos assinar a Rota da Seda. Tanto a América Latina quanto a Colômbia são livres, soberanas e independentes, e as relações que estabelecem com qualquer povo do mundo,
do norte, leste, oeste ou sul devem ser baseadas em condições de liberdade e igualdade. Petro também insistiu que é necessária mais integração com os seus países vizinhos, Equador, Panamá e Venezuela, mediante uma infraestrutura tecnológica. Após a Colômbia ter aderido formalmente à iniciativa do Cinturão em Roda, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou no dia 15 que fará uma forte oposição aos projetos chineses na América Latina. 2/3 dos países da região já fazem parte da chamada Nova Rota da Seda. Os Estados Unidos veem esses projetos chineses como ameaça à segurança da região. Em postagem no Twitter, o Departamento de Estado afirmou: os Estados Unidos vão se opor energicamente a projetos recentes e aos próximos desembolsos por parte do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e de outras instituições financeiras internacionais para empresas estatais e controladas pelo governo chinês na Colômbia. Os dólares dos contribuintes estadunidenses não devem ser utilizados de nenhuma maneira por organizações internacionais para subsidiar empresas chinesas em nosso hemisfério. Os Estados Unidos possuem o maior voto no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, por ser seu principal contribuinte. Já sabemos do que se trata essa declaração. Os Estados Unidos não escondem mais suas ambições sobre todo o continente americano debaixo de uma falsa diplomacia de boas relações. Ainda durante a presença na China, em sua qualidade de presidente pró-tempore da CELAC, Gustavo Petro discursou sobre uma transformação do atual modelo de relações internacionais, chamando por um diálogo entre civilizações que superasse as estruturas do Estado-nação. Criticou a teoria do choque de civilizações de Samuel Huntington, argumentando que essa visão tem alimentado conflitos. E após saber da decisão do Senado colombiano de rejeitar o referendo sobre a reforma trabalhista, centenas de cidadãos colombianos bloquearam diversas ruas e avenidas de Bogotá. Desde Pequim, o presidente Gustavo Petro pediu calma à população e que se reunissem em praças públicas e se organizassem em torno de debates sobre as propostas, que envolve o direito a uma jornada de 8 horas, direito ao salário para trabalhadores jovens e a pensão aos agricultores. Com essa decisão do Senado, o projeto deverá retornar ao início do processo legislativo e ser encaminhado a uma nova comissão, diferente da que arquivou o mesmo projeto em 2023. Na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou no dia 14 de maio uma proposta de decreto para endurecer as regras para imigração na Argentina. As novas regras prevêem a obrigatoriedade de contratar um seguro de saúde, proíbe a entrada de pessoas condenadas e exige que residentes transitórios, temporários ou irregulares paguem para usar o sistema de saúde. Milei criticou o que chamou de turismo sanitário, em que estrangeiros vão ao país para utilizar os serviços médicos públicos sem terem contribuído para isso. O decreto permite ainda que as universidades comecem a cobrar mensalidades de estudantes estrangeiros com residência temporária, mas não altera a gratuidade dos ensinos fundamental e médio. No caso da cobrança em universidades, o pagamento de mensalidade poderá afetar milhares de estudantes brasileiros, que somente no curso de medicina conta com mais de 20 mil pessoas. Em El Salvador, o ex-congressista dos Estados Unidos, Matt Gaetz, filmou um documentário que mostra as duras condições dos detentos do Centro de Confinamento de Terroristas de El Salvador, o CECOT, incluindo os 252 venezuelanos deportados dos Estados Unidos sem acesso à justiça ou ao devido processo legal. O documentário é apresentado pelo próprio político, que tem um programa intitulado The Matt Gaetz Show, que vai ao ar na conservadora One America News Network.
ele apresenta entrevistas com figuras políticas de direita, normalmente nesse seu show. No vídeo do documentário, os detidos podem ser vistos gritando de suas celas, em protesto: "Fomos sequestrados, queremos liberdade". Esse material pode ser assistido no YouTube e reforça a ideia de espetacularização do caso de pessoas presas e, em vários casos, sem antecedentes criminais. As imagens foram gravadas no contexto dos anúncios de Bukele de expandir a mega prisão, atualmente a maior da América Latina, com mais de 15 mil detentos. E o presidente Donald Trump iniciou no dia 13 de maio uma viagem pela Península Arábica que incluiu Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Durante seu primeiro mandato, Trump fez uma visita à região que foi marcada pela assinatura dos Acordos de Abraão. Desta vez, a passagem por Riad, a capital da Arábia Saudita, no dia 13, garantiu um compromisso de investimento saudita de 600 bilhões de dólares e um acordo de 142 bilhões de dólares em compra de armas pelo governo saudita, envolvendo mais de uma dúzia de empresas de defesa dos Estados Unidos. A visita foi marcada por juras de amizade entre Trump e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Ao ser questionado pelo presidente turco Recep Erdogan sobre as sanções contra a Síria, nesse momento, Trump respondeu que poderia aliviá-las. Ainda em Riad, ele anunciou no dia 13 o levantamento dessas sanções imposta em 2011 contra o regime do presidente sírio deposto Bashar al-Assad, após conversas com líderes da Arábia Saudita e da Turquia. No dia 14, Trump afirmou que estaria considerando normalizar todas as relações com Damasco após se encontrar com o presidente interino da Síria, Ahmed al-Shara, o primeiro encontro do tipo entre líderes dos dois países em 25 anos. O encontro teve até elogios de Trump a al-Shara. Após a Arábia Saudita, Trump foi ao Catar, onde alcançou um feito até o momento inédito ao unir apoiadores e oponentes contra ele. O fato ocorreu após Trump aceitar a doação de um avião de luxo pela família real qatari para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que seria usado como parte da frota de aviões Air Force One, como é conhecido o meio de transporte oficial da presidência dos Estados Unidos. Além disso, a Casa Branca informou que esse novo avião seria transferido para o acervo presidencial de Trump ao final de seu mandato. As críticas generalizadas foram sobre a possibilidade de que esse presente configurasse um ato de corrupção, mas a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o governo se comprometia com a transparência total e que o avião era um presente ao governo do país. A procuradora-geral Pamela Bondi afirmou que, como não havia condições explícitas vinculadas à doação, o caso não poderia ser considerado suborno. Um detalhe interessante: antes de entrar no gabinete de Trump, Bondi trabalhava como lobista do Catar, junto ao governo dos Estados Unidos, ganhando 115 mil dólares por mês do governo qatari. E, falando do final de sua viagem, no dia 16 de maio, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Donald Trump manifestou preocupação com a situação em Gaza e a crescente crise de fome e ajuda humanitária. A declaração ocorre enquanto Israel segue intensificando seus ataques aéreos. Ainda antes da viagem, em 12 de maio, China e Estados Unidos anunciaram um acordo para suspender as tarifas bilaterais e retomar o diálogo. Essa suspensão é temporária por 90 dias a contar de 14 de maio. Os Estados Unidos manterão uma tarifa de 30% sobre os produtos chineses
e a China de 10% para produtos estadunidenses. Esse acordo ainda prevê um mecanismo permanente de consulta nos campos comercial e econômico e foi visto por analistas como um importante esforço para normalizar as relações entre as duas maiores potências mundiais. O presidente Trump classificou o acordo como um reinício total das relações entre os dois países. A rigor, trata-se de um recuo dos Estados Unidos. E a agência de classificação de crédito Moody's rebaixou a nota dos Estados Unidos em um nível, argumentando aumento da dívida e gastos com juros. A Moody's mantinha a nota máxima para os Estados Unidos desde 1917, pouco mais de um século, e foi a última agência a rebaixar a nota do país, numa decisão que encerra uma confiança inabalável nas finanças públicas dos Estados Unidos. Essa medida indica uma deterioração estrutural das contas públicas dos Estados Unidos. A agência projeta um salto na relação dívida-PIB de 98% em 2024 para 134% em 2035 e um déficit anual de 6,4% para 9% no mesmo período. Além disso, os gastos com juros estão previstos para subir de 18% para 30%, também considerando 2024 a 2035. Essa notícia foi contestada pela Casa Branca, dizendo que o economista da Moody's, Mark Zandi, era um opositor político de Trump. A Moody's respondeu que o problema não é deste governo, mas reflete a falta de acordo entre sucessivas administrações e o Congresso, bem como uma paralisia política em torno do tema. Outra notícia ruim para Trump foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, que manteve o bloqueio às deportações de venezuelanos com base na Lei de Inimigos Estrangeiros, aquela lei de guerra de 1798, seguindo um pedido da União Americana pelas Liberdades Civis. A Corte desaprovou a deportação sem o devido processo legal. Trump respondeu através de suas redes com uma frase em maiúsculas: "A Suprema Corte não nos permite tirar criminosos do país." No entanto, a Corte manteve a possibilidade de deportação com base em outros dispositivos da Lei de Imigração. E mais uma notícia ruim para Trump. Doug McMillon, CEO da Walmart, afirmou no dia 15 que a rede não conseguiu absorver totalmente os custos decorrentes das tarifas, devido a uma margem de lucro que já era estreita antes das tarifas. Em resposta, Donald Trump disse que essa rede deveria parar de culpar as tarifas pelo aumento de preços e absorver todo o custo delas, já que no ano passado a Walmart havia faturado bilhões de dólares, muito acima do esperado. Dando continuidade sobre as eleições uruguaias na semana passada, a Frente Ampla do Uruguai confirmou o favoritismo e ganhou em Montevidéu, que governa desde 1990, com o candidato Mário Vergara, que já foi presidente do Banco Central e ministro da Economia do governo de Pepe Mujica. A coalizão Frente Amplista também ganhou em Canelones, departamento limítrofe a Montevidéu e segundo mais populoso do país, em Rio Negro, limítrofe com a Argentina, e em La Valleja, ao norte de Canelones. Partidos ou coalizões de direita ganharam nos demais 15 departamentos. Lembrando aqui que foram as eleições departamentais e municipais do país. E em 3 de maio, o governo venezuelano condenou o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos por conta do silêncio em relação aos sequestrados venezuelanos e deportados para El Salvador, bem como sobre o caso da menina Maykelis Espinosa, separada de seus pais no momento da deportação. Na mesma semana, Maykelis retornou à Venezuela, onde se reencontrou com sua mãe, e a repatriação se deu por uma ordem judicial dos Estados Unidos, junto com outras 6 crianças nas mesmas condições. A mãe da menina, Yoreli Bernal,
foi deportada para a Venezuela e seu pai enviado para o CECOT em El Salvador, ambos sob o argumento de não provado de serem membros da gangue Trem de Aragua. E no dia 12, em Trípoli, capital da Líbia, a cidade viveu momentos de conflitos armados durante a noite, após relatos de que um líder de um grupo armado havia sido morto. Desde a revolta contra Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia tem vivido constantes lutas entre facções armadas pelo controle do país ou de suas regiões. Em 2014, o país se dividiu basicamente entre grupos do leste e grupos do oeste. Os principais combates foram interrompidos após um cessar-fogo em 2020, mas os esforços para pôr um fim à crise fracassaram, com as principais facções unindo forças em confrontos armados e competindo pelo controle dos recursos econômicos líbios, um país rico em petróleo. Na manhã do dia 13, a missão da ONU na Líbia fez um apelo. A UNSMIL está alarmada com a situação de segurança em Trípoli, com intensos combates com armamento pesado em áreas civis densamente povoadas. A missão apela a todas as partes para que cessem imediatamente os combates e restaurem a calma, e lembra a todas as partes suas obrigações de proteger os civis em todos os momentos. Ataques a civis e a objetivos civis podem ser considerados crimes de guerra. A UNSMIL apoia plenamente os esforços de anciãos e líderes comunitários para apaziguar a situação. No Mali, um decreto presidencial adotado no dia 13 de maio durante uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros dissolveu todos os partidos e organizações políticas do país. Segundo Mamani Nassiré, ministro delegado do primeiro-ministro para reformas políticas e apoio ao processo eleitoral, ficaram proibidas reuniões e demais atividades de partidos e organizações políticas sob pena de sanções. As pessoas que servem nas instituições políticas e administrativas do Estado poderão continuar seu trabalho, mas sem reivindicar fazer parte de algum partido. Nassiré explicou que esta medida ocorre após a revogação do Estatuto dos Partidos Políticos dentro do processo de reformas do país e que uma nova lei seria elaborada com o objetivo já apresentado de reduzir o número de partidos autorizados, endurecer as regras para a criação de novas formações, limitar ou mesmo proibir o financiamento público. Este ato já estava em preparação havia várias semanas e desencadeou uma onda de protestos no país. Esses protestos foram generalizados, com alguns políticos afirmando que haviam voltado ao regime militar de Moussa Traoré, que governou o país até 1991. Outros líderes estariam considerando até ações legais para contestar a medida. Em 14 de maio, Nassiré anunciou o desenvolvimento de uma nova lei para determinar as condições para a formação e operação dos futuros partidos políticos, cujo número terá que ser significativamente reduzido, podendo ser limitado a até 4 partidos principais, em comparação aos quase 300 anuais, além de condições mais rigorosas para a criação de partidos, o fim da mudança de um partido para outro e a eliminação do financiamento público. Nassiré prometeu um processo inclusivo, com a presença de personalidades, mas sem especificar quais. Os próprios partidos políticos não poderão participar, uma vez que oficialmente já não existem e suas atividades são consideradas ilegais. Vamos agora para a Ásia. Poucos dias após a conclusão da 4ª rodada de negociações ocorrida em Omã, entre Estados Unidos e Irã, o governo Trump impôs novas sanções a diversas empresas acusadas de proporcionar a exportação de petróleo iraniano para a China, alegando operações de transferências entre navios e documentos falsificados. A medida foi criticada tanto por China quanto Irã, cujo comércio bilateral de petróleo é realizado com yuanes exatamente para evitar o sistema financeiro dos Estados Unidos.
E na Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido pela sigla PKK, anunciou em 12 de maio sua dissolução e o fim da luta armada, como parte do acordo firmado com o presidente turco Recep Erdogan em março. Em seu comunicado, o PKK afirma: a luta do PKK rompeu com a política de negação e aniquilação de nosso povo e levou a questão curda a um ponto de solução por meio de políticas democráticas. O governo turco reagiu com cautela e espera que toda a estrutura do grupo, que ele considera terrorista, seja desmontada. Mas algumas questões ainda permanecem em aberto. Como se dará o processo de dissolução? Quem supervisionará o desarmamento? E o que acontecerá com os combatentes da organização? Tampouco se sabe o que acontecerá com a milícia curda Unidades de Proteção do Povo na Síria, que é um grupo aliado dos Estados Unidos, mas considerado pela Turquia um afiliado do PKK. E na Alemanha, 4 ativistas estrangeiros com permissão de residência foram alvos de ameaças. No caso, um cidadão dos Estados Unidos, alvo de ameaça de deportação, e 3 cidadãos da UE, ameaçados de expulsão pela justiça alemã por terem participado de protestos pró-Palestina em Berlim. Assim como tem acontecido nos Estados Unidos, o caso também levantou um debate sobre liberdade de expressão na Alemanha. Muitos ativistas afirmam ser tratados de forma muito dura pelas autoridades alemãs quando querem protestar contra a ofensiva militar israelense em Gaza, dizendo que estariam restringindo seu direito à liberdade de expressão. As autoridades alemãs também foram criticadas pela Anistia Internacional, que considera exagerada a proibição e a criminalização do slogan "do rio ao mar" e do triângulo vermelho invertido, ambos símbolos de solidariedade com o povo palestino que não são associados ao Hamas. O establishment político alemão vê o slogan "do rio ao mar" como mensagem para exterminar Israel, contrariando até mesmo decisões de tribunais do país, que já respaldaram a interpretação como uma expressão pacífica de solidariedade e do desejo por direitos iguais para todos na região. E vamos agora ao Vaticano, onde no dia 12 de maio, o Papa Leão XIV teve sua primeira audiência com a imprensa, uma tradição entre os pontífices recém-eleitos. O encontro contou com mais de 6.000 profissionais de vários países. Durante essa audiência, o Papa apontou para a necessidade urgente de proteger o jornalismo independente ante perseguições e ataques que sofre em todo o mundo. Chamou por um novo modelo de narrativa que seja sem preconceito, fanatismo e ódio, que seja capaz de ouvir e dar voz aos mais fracos, um jornalismo voltado para a paz. Sua fala também incorporou as mudanças tecnológicas que sofremos e alertou para o uso consciente das ferramentas tecnológicas e a criação de ambientes digitais que incentivem o diálogo. Em 14 de maio, durante uma atividade com representantes das igrejas católicas orientais, Leão XIV declarou que estaria disposto a servir de mediador entre nações em conflito. Nesse momento, também mostrou preocupação com os cristãos em zonas de conflito, mencionando especialmente o Oriente Médio, afirmando que devem ter garantido o direito de permanecer em suas terras natais. E, finalmente, no dia 18, o Papa Leão XIV celebrou sua missa inaugural na Praça São Pedro, com a presença de milhares de fiéis e representantes de 150 países, marcando oficialmente o início de seu papado. O vice-presidente Geraldo Alckmin representou o Brasil. Em seu sermão, Leão XIV chamou pela unidade da Igreja e lembrou dos diversos conflitos que ocorrem atualmente. Pediu pela paz na Ucrânia e um cessar-fogo imediato em Gaza, com a entrada de ajuda humanitária e libertação de reféns. Após a missa, Leão XIV se encontrou com o presidente Zelensky, que fez um convite formal para uma visita oficial, o que foi visto como uma tentativa de reaproximação após o papado de Francisco ter defendido a Ucrânia, mas sem ter criticado diretamente a Rússia, o que gerou certa tensão diplomática entre as duas nações. E vamos agora falar das eleições que ocorreram pela Europa recentemente.
Na Albânia, em 11 de maio, a população foi às urnas em eleições dominadas por promessas de fazer parte da União Europeia e alegações de corrupção do primeiro-ministro Edi Rama, do Partido Socialista, que busca um quarto mandato. E o resultado deu vitória aos socialistas, que conquistaram 52% dos votos e garantiram maioria absoluta de 82 deputados num parlamento de 140 assentos. O Partido Democrático, oposição de centro-direita, conseguiu 34% dos votos e 51 assentos. O restante ficou com 4 partidos menores. Pela primeira vez, em torno de 195 mil eleitores no exterior puderam votar. E na Polônia, nesse dia 18 de maio, foi realizado o primeiro turno das eleições presidenciais, encarada como um plebiscito ao governo do primeiro-ministro Donald Tusk, com uma disputa entre o candidato Rafał Trzaskowski, da Plataforma Cívica, principal partido da coalizão cívica que tem a maioria parlamentar, e o ultraconservador independente Karol Nawrocki, apoiado pelo presidente Andrzej Duda, do partido Lei e Justiça, que é a oposição no parlamento. Só para esclarecer, o primeiro-ministro é de uma posição, o presidente é de outra, e os dois candidatos em disputa representam cada um deles. E ambos disputam a sucessão presidencial, que substituirá Duda após este ter estado 10 anos no cargo. Trzaskowski é o atual prefeito de Varsóvia e apareceu nas pesquisas com 31,4% dos votos. E Nawrocki é um historiador nacionalista e admirador de Trump e tinha 25,6% das intenções de voto. Ainda de acordo com as pesquisas, nenhum partido conseguiria mais de 50% dos assentos em uma eleição com 13 candidatos, indicando um segundo turno em 1º de junho. Também em 18 de maio, Portugal foi às urnas pela terceira vez em 3 anos, em eleições antecipadas após o parlamento votar contra uma moção de confiança em 11 de março. O resultado confirmou as sondagens. A Aliança Democrática, coligação conservadora formada por Partido Social Democrata, o PSD, e Centro Democrático Social, Partido Popular, CDS, venceu essas eleições com 32,1% dos votos, chegando a 89 deputados, respectivamente 4,08% e 9 assentos a mais do que tinha antes. O Partido Socialista perdeu 5% dos votos, ficando com 23,38% e 58 deputados, mesmo número do Chega, de extrema-direita, que obteve 22,53% dos votos. Dentre os demais partidos, houve também um crescimento da direita, centro-direita, e queda da esquerda, centro-esquerda. No entanto, apesar do resultado favorável, a AD ficou muito aquém dos 116 assentos para conseguir maioria absoluta e precisará novamente negociar o governo com outros partidos. Seu líder, Luiz Montenegro, já disse que não fará acordo com o Chega. Pelo PS, Pedro Nuno Santos disse que deixaria a liderança do partido devido à forte queda eleitoral e perda de 20 assentos nestas eleições. E continuando ainda, no dia 18 de maio, a Romênia teve o segundo turno das eleições presidenciais, neste caso com uma reviravolta em relação ao primeiro turno, em que o candidato de extrema-direita, George Simeon, teve 40% dos votos, muito à frente do segundo colocado, o independente Nicu Jordan, prefeito da capital do país, Bucareste, que havia obtido 20,9% dos votos no primeiro turno. Neste segundo turno, Simeon, um político nacionalista, crítico à União Europeia e à guerra na Ucrânia, conseguiu aumentar sua votação para 46%, mas isto não foi suficiente. Ao final, a vitória foi de Dan, com 54% dos votos. Seus apoiadores também conseguiram maioria parlamentar. Tratando agora da ONU, a Agência das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, conhecido por ONU Mulheres, divulgou no dia 13 um relatório sobre os cortes no financiamento de ajuda humanitária internacional, constatando que metade das organizações que atendem mulheres pelo mundo, mulheres em situação de vulnerabilidade pelo mundo, devem fechar as portas.
Segundo a agência, a redução de verbas deve afetar 90% das 411 ONGs que atuam em 44 países em situação de crise e conflito, com a metade correndo o risco de encerrar o atendimento nos próximos 6 meses, principalmente devido à suspensão de bilhões de dólares em ajuda da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, junto à queda de financiamento de outros doadores internacionais. O relatório aponta que 62% das organizações pesquisadas já reduziram seus serviços e as mais impactadas foram entidades que lidam com violência de gênero, seguidas pelas que promovem assistência médica e meios de sobrevivência. Ainda no dia 13, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as operações de manutenção da paz também estão sob risco se os membros da organização continuarem não respeitando suas obrigações financeiras. Atualmente, a ONU lidera 11 operações de paz. E vamos agora para mais uma parte do seminário PALOPS com Cabo Verde. Bom dia a todos. Muito obrigada. Começar assim, Marcos, é um privilégio, porque, efetivamente, estar ao lado de uma pessoa que eu acabo de conhecer e que, na verdade, já conhece o meu país, já conhece gente que eu conheço, gente que eu sou amigo. O Leão Lopes, ele foi Ministro da Cultura, sim, como sabes. Também é um grande artista cabo-verdiano, nós somos muito amigos. Ele diz que visitou a casa, né, da Cesária Évora, que já não estava, infelizmente ela já não está entre nós, mas a Cesária Évora também é um nome que dá muita amplitude e ressonância às ilhas de Cabo Verde, na medida em que ela é, sem dúvida, a nossa maior embaixatriz cultural no exterior. Aliás, eu devo dizer que ela cantou muitas vezes com brasileiros, e devo dizer uma coisa muito interessante, é que neste último filme brasileiro, o Ainda Estou Aqui, que ganhou um Oscar, na verdade, na trilha sonora está uma música de Cabo Verde, está o Petit Pays, cantado por Cesária Évora, e contrariamente ao que se faz, normalmente fazem só pequenos blocos de música, mas não, o Petit Pays está por inteiro. Por isso a gente aproveita para dizer que também estamos incluídos nesse Oscar do filme Ainda Estou Aqui, que o Brasil ganhou. Caros amigos, é um prazer e é um privilégio muito grande poder celebrar ou incluir na celebração dos 50 anos de independência do meu país esta vinda aqui ao Brasil, onde podemos dialogar com os nossos irmãos brasileiros e dos outros países africanos, portanto, os guineenses, os santomenses, os angolanos e os moçambicanos. Eu não podia pedir a Deus uma melhor forma de fazer também essa celebração dos 50 anos. Eu cumprimento a todos, especialmente à mesa, e dirijo um agradecimento muito entusiasmado à organização, portanto, à Fundação Perseu Abramo, à Universidade Federal do ABC, por nos acolherem, portanto, tão amavelmente, e por nos convidarem a estar aqui, ampliando efetivamente a voz desse Petit Pays, que é Cabo Verde, como todos sabem, é um pequeno país, ilhas. Somos ainda maiorzinhos que São Tomé, mas é um Petit Pays. Bom, eu quis pôr-me dentro dos 40 minutos e escrevi a minha intervenção, porque assim não perco em muitos comentários laterais. Eu devo dizer, para já fazer uma pequena correção, eu não sou professora, toda a gente chama-me professora, eu não sou professora, eu sou desembargadora, a minha carreira é a magistratura, eu sou juíza desembargadora, mas sempre gostei de escrever e, sobretudo, desde que eu sou uma mulher aposentada, tenho-me dedicado, sobretudo, à literatura com muito proveito para mim, muita alegria, muita felicidade para mim e eu espero também para aqueles que me leem. Então eu acho que eu estou aqui como escritora e nessa condição eu gostaria de me lembrar bem das palavras da Rita Chaves ontem, quando ela disse qual era a postura dos escritores, portanto, neste âmbito da política, porque obviamente a minha intervenção não será
nem de uma historiadora, nem de uma economista, nem de uma antropóloga, que eu não sou. É mesmo de alguém que gosta da escrita. E vou começar exatamente por um poema, porque eu tenho por hábito começar as minhas intervenções com um poema, porque está completamente ligado ao nome que eu dei à minha intervenção, que eu digo Cabo Verde, emergência de um país devido à fome. E eu queria só ler uns pequenos versos de um grande poeta cabo-verdiano, Jorge Barbosa, que eu devo dizer cuja cadeira eu ocupo na Academia Cabo-Verdiana de Letras, e que descreveu como ninguém todas as realidades, as dramáticas, sobretudo, mas também as menos dramáticas, por que Cabo Verde passou. E às tantas, no poema que se chama Casebre, ele diz: foi a estiagem que passou. Nestes tempos não tem descanso a padiola mortuária da regedoria. Levou primeiro o corpo mirrado da mulher, com o filho nu ao lado, de barriga inchada, que se diria que foi de fartura que morreu. O homem depois, com os olhos parados, abertos ainda. Tão silenciosa a tragédia das secas nas ilhas. Nem gritos, nem alarme. Somente o jeito passivo de morrer. No quintal do casebre, 3 pedras juntas, 3 pedras queimadas que há muito não serviram. Isto, portanto, é Jorge Barbosa. Foram essas as fomes que motivaram o título da minha intervenção, Cabo Verde, a emergência de um país devido à fome. Na década de 40 do século passado, sobretudo de 1941 a 43 e de 1947 a 48, a então província ultramarina de Cabo Verde experimentou 2 das piores secas da sua história, das muitas secas da sua história. Dessas fomes resultaram cerca de 45 mil pessoas mortas, e estamos a falar de um arquipélago que não tinha muita população, não ultrapassava com certeza nessa altura os 250 ou 300 mil. Portanto, foram cerca de 45 mil pessoas mortas, sobretudo em São Nicolau e no Fogo. Estas fomes também determinaram uma imigração forçada de cabo-verdianos para irem trabalhar nas roças de cacau em São Tomé. Da fome de 47 resultou ainda, imagine-se, uma morna que se tornou icónica em Cabo Verde e não só, que se chama Saudade, escrita por um comerciante sanicolauense, Armando Zeferino Soares, uma música emblemática de Cabo Verde que reflete a dor de ver partir tantos cabo-verdianos para a imigração forçada e o sentimento tão cabo-verdiano de querer ficar e ter de partir. Atentem nesse trecho da letra deste hino que já foi cantado em toda a CPLP e não só, e que reflete o sentimento tão nosso, a saudade. Diz a uma determinada altura: quem mostrou esse caminho longe, quem mostrou esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, 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 saudade desse minha terra, San Nicolau. Portanto, esse é o sentimento que carregava o cabo-verdiano. Vejamos o percurso histórico de Cabo Verde para chegarmos à independência. Tendo os portugueses chegado às ilhas desérticas em 1460, rapidamente a situação geoestratégica do arquipélago em pleno Atlântico Médio chamou a atenção da coroa portuguesa, então já empenhada no grande empreendimento das descobertas. Foi assim que Dom Afonso V, rei de Portugal, apercebeu-se das potencialidades desta localização e ordenou de imediato o povoamento das ilhas. Assim se fez, e em 1462, vejam só, apenas 2 anos, as ilhas de Santiago, Fogo e Brava já estavam sendo povoadas não só com gente vinda do reino, como com homens e mulheres africanos na condição de escravizados, capturados pelos chamados lançados, sobretudo nos rios da Guiné e do Senegal. O poema Prelúdio desse poeta Jorge Barbosa, que vão-me ouvir sempre falar muito dele, em versos inspirados
ilustra o quadro deste achamente de forma tão aprimorada que não resiste à tentação de vos ler o poema em que ele diz, o poema chama-se Prelúdio, e ele diz: quando o descobridor chegou à primeira ilha, nem homens nus, nem mulheres nus, espreitando inocentes e medrosos detrás da vegetação, nem setas venenosas vindas no ar, nem gritos de alarme e de guerra ecoando pelos montes. Havia somente as aves de rapina, de garras afiadas, as aves marítimas de voo largo, as aves canoras assobiando inéditas melodias. E a vegetação, cujas sementes vieram presas nas asas dos pássaros ao serem arrastados para cá pela fúria dos temporais. Quando o descobridor chegou e saltou da proa do escaler varado na praia, enterrando o pé direito na areia molhada, e se persignou, receoso ainda e surpreso, pensando nel rei, nessa hora então, nessa hora inicial, começou a cumprir-se este destino ainda de todos nós. Já no poema Panorama, Barbosa descreve quem foram os verdadeiros, os primeiros povoadores do arquipélago. E diz assim, a determinada altura do poema: destroços de que continente, de que cataclismo, de que sismos, de que mistérios. Porque há uma lenda antiga que relaciona Cabo Verde com a perdida Atlântica, não é? Toda a gente, todas as ilhas gostam de ir buscar a sua proto-história, digamos, na perdida Atlântica. Então diz ele: destroços de que continentes, de que cataclismos, de que sismos, de que mistérios. Ilhas perdidas no meio do mar, esquecidas num canto do mundo, que as ondas embalam, maltratam, abraçam. Montes alerta, implorando ao céu. Montes alerta nos seus contorcionismos estáticos de séculos, rindo para o oceano gargalhadas que ficaram apenas começadas, sorrindo para o céu esgares enigmáticos, como que a evocarem um drama milenar. Praias desertas, de areias macias com fosforescências de sol e restos de navios apodrecendo ao longo. Praias abertas às brisas marinhas, praias cobertas de conchas caprichosas, búzios multicolores, calhaus hostis. Praias onde naufragaram navios, onde aportaram caravelas, onde saltaram marinheiros queimados, corsários, escravos, aventureiros, condenados, fidalgos, negreiros, donatários das ilhas, capitães mores. Foram então esses os primeiros habitantes das ilhas. Em pouco tempo, Cabo Verde já se tinha convertido num ponto de abastecimento e carenagem dos navios que atravessavam o Oceano Atlântico à procura de novas terras. O povoamento foi tão rápido que na dobra do século XV para XVI, já em 1500, era possível encontrar nessas ilhas um povo diferente dos brancos e pretos que fizeram o povoamento inicial. Tratava-se de um povo mulato e mestiço, que já falavam um proto-crioulo, resultante do encontro da língua portuguesa quinhentista com as línguas nacionais dos diferentes povos africanos, olofos, lebus, sereres, trazidos do continente. Tal mestiçagem começava também a revelar-se na música, na gastronomia, no sincretismo religioso das populações que já viviam não só sob o manto da religião cristã trazida pelos colonizadores portugueses, como pelos ritos religiosos das práticas tradicionais africanas. A verdade é que no primeiro quartel do século XVI já era possível surpreender em Cabo Verde a arqueologia da sociedade que viria a caracterizar o arquipélago muitos séculos depois. Esta minha afirmação pode ser demonstrada por dois factos que roçam o mítico, mas evidenciam com meridiana clareza como o país diaspórico e de turismo que é hoje Cabo Verde era então. Se não, vejamos. Há alguns anos tive o prazer de visitar em Civitavecchia, não longe de Roma, em Itália, o Museu Etrusco de La Marinha,
e fiquei verdadeiramente surpreendida ao constatar que o segundo globo-mundo que foi construído tinha a ínsula de Cabo Verde desenhada maior do que o próprio continente africano a que ela pertence. Então, a única explicação que me parece plausível para isso, porque é efetivamente um erro, era que Cristóvão Colombo costumava viajar sempre acompanhado do irmão que, ao que parece, desenhava mapas, e ele esteve em Santiago, a Ilha Maior, mas também parece que ele esteve na Boa Vista, onde tinha uma praia que ele costumava ir e que até depois veio-se a chamar Praia de João Cristão, em homenagem ao navegador, e terá sido a importância que essa situação geoestratégica de Cabo Verde tinha na altura, que fez com que, efetivamente, e o globo-mundo está lá, a ínsula de Cabo Verde fosse maior do que o próprio continente africano a que pertence. Um outro facto também que me chamou a atenção, mais recentemente, o escritor José Eduardo Agualusa, no grande romance A Rainha Ginga, ele refere um episódio protagonizado por um originário das ilhas de Cabo Verde, extremamente interessante. Diz ele, o mulato Cristóvão da Costa, o africano, nasceu nas ilhas de Cabo Verde em 1525, vejam só, 1525, e correu o mundo como homem livre e como escravo, tendo padecido de inúmeros tormentos enquanto exercia o seu ofício de físico, com reconhecido valor em Goa, em Malabar e em Cochim. Finalmente fixou-se em Burgos, tendo sido nomeado pelo Senado da cidade para ocupar o cargo de médico dos pobres. Ou seja, já no primeiro cartel do século XVI temos um cabo-verdiano já a diasporizar-se, não é? A ser notado pelo mundo. Considero que estes dois factos são o prelúdio de um futuro anunciado. Retomo agora a contemporaneidade para explicar porque é que afirmo que Cabo Verde nasceu como país devido à fome. Como atrás assinalei, ao longo da sua história, a então província ultramarina de Cabo Verde foi várias vezes assolada pela seca que se fazia acompanhar de fomes e mortandades em várias ilhas devido ao abandono a que estavam votadas pela potência colonial. Contudo, a fome de 43 e a fome de 47 tiveram um impacto extremamente grande e um impacto diferente, pois nessa altura encontrava-se a estudar no Liceu Gilianes de São Vicente o jovem Amílcar Cabral, nascido na Guiné, mas filho de pai cabo-verdiano. Ele fez os seus estudos em Cabo Verde, primeiro numa escola na Assomada, portanto em Santa Catarina, e depois no Liceu de São Vicente. Cabral teve a oportunidade de assistir à barbárie que essas fomes representavam e basta ler um trecho, seja do romance Famintos, seja dos poemas, nem vou ler porque depois posso perder tempo, do romance, sobretudo do romance Famintos de Luís Romano, que é muito conhecido. Até ele é um homem que foi muito conhecido aqui no Brasil, porque viveu muito tempo em Natal, e esse romance, ele fugiu de Cabo Verde com ele debaixo dos braços, porque não podia publicar lá, em que ele se refere a cenas absolutamente impressionantes que ocorreram nessa altura, e Cabral teve a oportunidade de assistir a muitas dessas cenas. Ora, o ter presenciado a grande mortandade provocada pela fome terá tido um impacto devastador no jovem Amílcar Cabral, que não só começou a escrever poemas de denúncia, como terão determinada a decisão dele se formar em agronomia para poder ajudar a combater as secas e suas consequências, e a ideia de lutar pela independência das colónias terá começado aí a sua gestação. Estamos a especular, mas acredito que especulamos muito na linha de tudo o que nós sabemos da história de Amílcar Cabral. Foi assim que, poucos anos depois, já concluído o curso de agronomia, o jovem Cabral, engenheiro agrónomo, trabalhou na Guiné e em Angola e, em 1956, com 32 anos, decidiu
com outros colegas, criar um partido político para a emancipação das colónias. Face à recusa do governo português colonial fascista de Oliveira Salazar em aceitar a proposta desse partido africano para a independência, PAI, de manter conversações para uma independência pacífica da Guiné e Cabo Verde, Cabral decide-se pela luta de libertação nacional nas matas da Guiné após a ocorrência do massacre de Pidjigiti, e ontem nós ouvimos também outros massacres ocorridos em outras colónias, mas esse massacre de Pidjigiti pela tropa colonial portuguesa sobre os trabalhadores do porto de Bissau. A 23 de janeiro de 1963 tem início a luta armada na Guiné. Cabral conduziu a luta com tanto empenho e sucesso que foi assassinado pelos colonialistas em 1973, com apenas 49 anos de idade. Mas a semente antes lançada já estava a dar frutos, tanto que em setembro de 1973 o PIGC, Partido de Cabral, declara unilateralmente a independência da Guiné-Bissau. Em abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, estimulado pelas guerras coloniais, triunfa com o golpe de Estado que ficou conhecido como a Revolução de Abril e instaura o regime democrático em Portugal. Nessa sequência, e após diversas negociações que começaram já em 1974, a 5 de julho de 1975, dá-se a Declaração de Independência de Cabo Verde, precedida em 74 pelo reconhecimento por Portugal da independência da Guiné. Reconstrução nacional. Em 1975, Cabral já não se encontrava fisicamente entre nós, mas o seu extraordinário legado ético, político e cultural orientou os combatentes da liberdade da pátria, sejam os que estavam nas matas da Guiné, sejam todos os outros intelectuais de esquerda que lutavam na clandestinidade pela libertação do país como militantes do PIGC, seja todos os homens e mulheres de boa vontade que aderiram ao projeto emancipador. Assim, começou a caminhada ascendente que conduziu Cabo Verde ao patamar de país de desenvolvimento médio que é hoje, internacionalmente reconhecido como um país com boa governação e gozando de boa reputação. O país, que era considerado por todos como um país inviável devido ao seu reduzido tamanho, escasso número de habitantes, desprovido de recursos naturais e absolutamente dependente das chuvas aleatórias para a sua vocação agrícola, tornou-se viável e nunca mais a fome provocou a morte dos seus habitantes. A primeira grande preocupação dos novos governantes saídos do PIGC foi, sem dúvida, o combate à fome. Ainda que ocorressem secas, como efetivamente ocorreram, o fundamental era não deixar que as populações morressem à fome. Criaram-se, assim, várias instituições e mecanismos para driblar as secas, sendo os mais importantes as frentes de alta intensidade de mão de obra, as conhecidas como FAIMO, para onde eram canalizados todos os camponeses e outros trabalhadores braçais na ausência de outros postos de trabalho. Graças às FAIM, não só todos os trabalhadores recebiam algum dinheiro para o seu sustento, como também se aproveitava para dotar o país de uma rede de estradas muito útil ao desenvolvimento das ilhas e desencravamento das localidades. Outro instrumento importante foi a criação de entidades como a EMPA, e eu refiro-me a essas entidades porque elas foram absolutamente fundamentais para o processo de desenvolvimento de Cabo Verde, enfim, embora muitos depois tenham sido eliminadas. Como a EMPA, a Empresa Pública de Abastecimento Alimentar, que garantiu durante décadas o abastecimento em géneros alimentares e outros, e também a criação do Instituto Cabo-Verdiano da Solidariedade, ICS, foi fundamental no combate às várias carências. Graças à EMPA e ao ICS, o grave problema de ruptura de mantimentos
foi extremamente reduzido, pois as ilhas sempre dependeram do fornecimento externo e qualquer problema com embarcações, o mau tempo, qualquer problema que fosse, que traziam os géneros alimentares, se repercutiam de forma muito gravosa nas populações. Diria-se que nos primeiros anos da independência foi priorizado o combate à fome e a garantia da alimentação das populações. Também a saúde e, sobretudo, a saúde materno-infantil foram prioridades, tendo-se criado o PMIPF, o Programa Materno-Infantil Planeamento Familiar, que passou a combater a elevada taxa de mortalidade infantil e o número elevado de gravidezes indesejadas. Esta primeira... Eu fiz um PowerPoint, mas que não vai aparecer, em que eu ponho, efetivamente, para a visibilidade de todos, as alternâncias políticas partidárias durante esses 50 anos. Nós, como todos sabem, nós começamos a independência, portanto, pelo PIGC e, portanto, o primeiro governo de Cabo Verde foi do PIGC, estou a falar desse primeiro governo do PIGC. Portanto, o combate à fome, e eu dizia... a segunda década do pós-independência foi priorizado o acesso à escolarização, ou seja, o combate à elevada taxa de analfabetismo das populações, que era muito superior a 60%. Neste domínio, os progressos foram notórios, pois de cerca de uma centena de escolas primárias ultrapassamos hoje as 300, de 2 liceus, um na Praia e outro em São Vicente. Primeiro tivemos um em São Vicente, depois tivemos outro na Praia. Hoje temos cerca de 60 instituições de ensino secundário em todas as ilhas e em todos os concelhos, e de um ensino superior inexistente, porque não havia. Hoje temos cerca de 8 instituições de ensino superior. Cabe aqui dizer que o apoio da cooperação internacional foi determinante no combate à fome e ao analfabetismo, e neste domínio o Brasil teve uma importância fundamental, pois a partir da independência tornou-se o novo destino dos jovens à procura de saber e de conhecimento a nível universitário. Centenas, se não milhares, de estudantes formaram-se no Brasil, nomeadamente, digo eu, o atual Presidente da República, o Dr. José Maria Neves, que também exerceu funções de Primeiro-Ministro na primeira quinzena do século XXI e foi pioneiro em África da criação de governos paritários, a governo a que eu tive também o privilégio de integrar como Ministra da Educação e Ensino Superior. Cabe ainda dizer que as políticas públicas em prol das crianças e da emancipação e empoderamento das mulheres sempre foram muito robustas e acarinhadas pelas ONGs, quer pelo Estado e com o apoio da cooperação internacional. O combate pela habitação condigna deu origem ao programa Casa para Todos, muito inspirado no programa do Presidente Lula, A Minha Casa, Minha Vida. Também o combate pelo trabalho digno vem sendo assinalável. As alternâncias, falarei agora das alternâncias político-partidárias. De 1975 a 1989, vivemos em regime monopartidário, pelo que a governação foi sobretudo assegurada por militantes do Partido da Independência, vindos da luta e da clandestinidade, o PIGC, que pode ser caracterizado como um partido do centro-esquerda. Desta forma, os setores político, económico, social e cultural foram marcados por políticas públicas vincadamente intervencionistas, com forte controle do partido sobre o aparelho do Estado. Tendo em atenção a prevalecente pobreza da maioria da população, o aparelho do Estado caracterizava-se por ser essencialmente assistencialista, dispensando com os setores da alimentação, saúde e educação e transporte o fundamental das ajudas externas que recebia. Segundo o historiador António Correia e Silva, e cito, as transferências unilaterais dotadas de elevado grau de concessionalidade
eram, digo eu, originárias da comunidade internacional, isto é, da cooperação bilateral e das organizações multilaterais. O Estado torna-se distribuidor interno da ajuda pública ao desenvolvimento. Foi a política que a primeira república, a primeira governação, portanto, começou a desenvolver. A partir de 1985, começou a ganhar expressão o viés desenvolvimentista que vinha surgindo a par do assistencialismo. Ainda com António Correia e Silva, diz ele, nessa altura, a classe dirigente introduz importantes mudanças no sentido do afrouxamento do controle partidário sobre o Estado. É verdade, começou em Cabo Verde esse afrouxamento que eu considero que foi fundamental. Em 1989, com a queda do artigo 4 da Constituição da República de 1981, que consagrava o PAIGC como força dirigente da nação cabo-verdiana, realizaram-se as primeiras eleições pluripartidárias, autárquicas e depois as legislativas, que dão a vitória ao recém-criado partido denominado Movimento para a Democracia, e o país entra definitivamente na era da democracia pluripartidária. Desde 1989, as eleições vêm sendo sempre livres, justas e democráticas, dando lugar a uma alternância política dos dois partidos com vocação governamental, o PAICV e o MPD. A partir daí, uma nova elite de vocação governamental, saída das camadas que passaram a ter acesso à formação superior no exterior, através das bolsas de estudos, vem-se alcandurando no poder. Num parênteses, eu gostaria de afirmar que o povo cabo-verdiano, isto é idiosincrática, o povo cabo-verdiano sempre viu e continua a ver na educação a principal forma de ascender na sociedade. Apesar das tentativas hegemónicas existirem sempre, o país vem-se dotando de uma cidadania ativa, através da formação da consciência crítica adquirida nos estudos e caldeada na participação em várias organizações da sociedade civil e no assinalável respeito pelos direitos humanos, pois desde 2001 a promoção e proteção dos direitos humanos está entregue a um Comitê Nacional para os Direitos Humanos, que evoluiu posteriormente para a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, e hoje, após 20 anos dessa transição, está-se a pensar em transformar num instituto para... Quantos? 10. Instituto para os Direitos Humanos. Foi com esses indicadores que o país transitou de país menos avançado, um PMA, para país de desenvolvimento médio, PDM, em 2007, e aspira a conquistar o estatuto de país desenvolvido. De ressaltar que durante a primeira governação do MPD, sob a liderança do Dr. Carlos Veiga, Cabo Verde realizou um acordo cambial com Portugal que tem permitido uma paridade estável com o euro. Tem sido assim que Cabo Verde vem sendo positivamente classificado nos vários índices, não sou eu que estou a dizer, é Cabo Verde classificado nos vários índices e relatórios anuais que avaliam a performance política, económica, social e cultural dos países. Cabo Verde goza, como eu disse, de uma boa reputação internacional e objetiva ser um farol de liberdade e democracia em África. Apenas a título de exemplo, gostaria de realçar que o ilustre comandante Pedro Pires, herói nacional, antigo primeiro-ministro e presidente da República, com quem eu tive a honra de trabalhar, e um dos primeiros combatentes da liberdade da pátria, foi galardoado com o prémio Mo Ibrahim pela forma competente, íntegra e empenhada, como sempre desempenhou as mais variadas funções em prol da independência e desenvolvimento do país e bem-estar do seu povo. Aproveito também para realçar que eu mesma tenho tido muita intervenção na área dos direitos humanos e digo isso por causa do que eu vou dizer a seguir, e fui galardoada
com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa em 1995, prémio que também foi atribuído ao presidente brasileiro Lula da Silva em 2011 e a várias outras personalidades. É claro que eu fiquei extremamente feliz com esse prémio quando eu vi que ele também foi atribuído ao presidente Lula da Silva, e como estou no Brasil, estou a realçar isso. Também gostaria de sublinhar que ainda este ano Cabo Verde foi distinguido pela Organização de Transparência Internacional como o país da CPLP, melhor colocado no índice de percepção da corrupção e o segundo país melhor colocado em África. Estamos a ver se é o segundo ou o primeiro, agora já estou meio baralhada. Ainda gostaria de realçar que Cabo Verde é considerado pela Freedom House, como o país mais livre de África e está no grupo dos países mais livres do mundo. O facto do país gozar de boa reputação internacional e viver em clima de paz e respeito pelos direitos humanos tem favorecido a vocação turística, um dos principais setores de rendimento do país. É claro que esta caminhada não foi nem está isenta de espinhos, mas pense que poderemos sempre enquadrá-los no jogo democrático. Quando há erros, quando há questões, temos o recurso aos tribunais e às várias organizações. Sendo de assinalar que nunca tivemos quer luta armada no nosso território, quer as nefastas tentativas de golpe de Estado que procuram subverter a ordem constitucional através da força. Estou de acordo com aqueles que dizem que muitas vezes a única saída que resta em algumas situações é, efetivamente, um golpe de Estado que seja para o bem, mas, efetivamente, nós temos assistido, lamentavelmente, a uma sucessão de golpes de Estado em África que, normalmente, não têm trazido a melhoria da situação das populações. A título de exemplo, acho que vou saltar isto, porque senão não terei tempo. Eu gostaria de dizer que, referir-me a algumas formas de resistência, nomeadamente a cultural, através da música, a recuperação dos ritmos africanos que durante o período colonial eram considerados, eram quase clandestinos, o batuque, a tabanque e o funaná. Nós tínhamos mais era a morna e a coladeira, mas agora todos esses ritmos foram recuperados pelo país independente e brilham nos diversos palcos. E gostaria também de fazer uma pequena referência, que eu vou dizer muito rapidamente, à nossa língua cabo-verdiana, que no artigo 9 da Constituição vem também consagrada, quer dizer, como língua, mas não como língua oficial. Ainda só temos consagrado como língua oficial o português, e há um grande movimento da sociedade civil e das universidades, e está em curso mesmo digamos, uma luta para que, pelo menos nesses 50 anos, a comemorar os 50 anos de independência, que se possa consagrar a língua cabo-verdiana a par da língua portuguesa como as duas línguas oficiais do país e sermos, efetivamente, o país bilingue que nós somos. Eu agora até faço um parênteses só para dizer, que um dos livros que está aqui, acho que ela vai dizer isso, mas o Olhares Cruzados, Brasil-Cabo Verde, está em português e está na língua cabo-verdiana, portanto, é um dos livros que nós vamos ter a oportunidade, juntamente com a Dirce Querion, lançar em Cabo Verde nestes 50 anos de independência. Vou passar rápido. Eu não posso, contudo, fechar essas reflexões sem realçar que a alternância política na governação do país foi uma das maiores conquistas do Estado de Direito Democrático de Cabo Verde. Sabemos todos que as tentações hegemónicas sempre acompanham o exercício do poder e apenas eleições livres em que o povo se expresse sem medo podem impedir a formação de autocracias, ainda que travestidas de democracias. Também o facto de, em Cabo Verde, o presidente de um partido não poder ser concomitantemente presidente da República vem contribuindo para o reforço do Estado de Direito Democrático. Efetivamente, quem quiser
do presidente de um partido quiser concorrer a presidente da República, tem de deixar a presidência do partido, porque a nós não nos parece nada curial que, efetivamente, um presidente de um partido, num país que tem vários partidos, seja ele presidente do partido e presidente da República. Consideramos isso algo que pode, digamos, não permitir isto, pode ajudar na construção de melhores democracias. Os desafios continuam a ser, contudo, imensos. A eliminação da pobreza extrema, que hoje ainda atinge 2,5% da população, o combate à pobreza, que atinge 20% dos cabo-verdianos, tem sido primordial para excessivas governações. O combate ao desemprego, sobretudo jovem, o trabalho digno, o desenvolvimento da agricultura e da indústria, a sustentabilidade económica e até a modernização digital estão na agenda da governação e dos vários setores da sociedade. É imperioso um combate cada vez mais contundente ao abuso sexual infantil e à violência baseada no género. Eu ia fazer uma conclusão em que, com a vossa licença, eu iria falar do papel das mulheres escritoras, mas agora, como o texto vai ser publicado... Não, mas já estou chegando... Não. Eu queria dizer que... aí então, se você, quando quiseres, tu cortas. Eu ia dizer, permitam-me concluir com uma nota pessoal própria da escritora que sou, né? É facto assente que em Cabo Verde a nação precedeu a formação do Estado. Ora, um dos setores que reconhecidamente proporcionou tal fenómeno foi a literatura. É considerado que, nomeadamente, os claridosos, essa tríade de Baltasar Lopes, Manuel Lopes, Jorge Barbosa, deram as bases idiosincráticas em que se fundou, em que se criou essa nação cabo-verdiana, e depois o Estado veio veio depois da nação. Cabo Verde sempre teve uma escola de literatos que lançaram as bases idiosincráticas da nação crioula. Embora o registro histórico seja preponderantemente ou exclusivamente masculino, hoje, com o combate ao memoricídio, constatamos que as mulheres também estavam lá. A obra das mulheres escritoras cabo-verdianas faz com que o registro histórico literário das ilhas não seja exclusivamente masculino durante a longa noite colonial. A escrita das mulheres prova que as mulheres também sempre existiram e foram elas o esteio da nação cabo-verdiana. Anónimas, é certo, não reconhecidas, ignoradas até, mas foram elas as mulheres que levedaram as ilhas para o fruto que hoje orgulhosamente colhemos. Elas desbravaram os montes, plantaram as achadas, colheram o grão e cozeram o pão com que se alimentou o povo das ilhas. Mas elas enfrentaram o poder, combateram a fome, driblaram a morte. Mas, na verdade, só tiveram existência reconhecida quando ousaram lançar para o vento das ilhas a sua palavra dita e escrita, ainda que enfrentando todos os silenciamentos. E, finalmente, chegamos nós, que quebramos todas as amarras, que ousamos abrir todas as comportas, que não nos calamos perante nenhum perigo e que assumimos desassombradamente o silêncio que à volta de nós se fechou, porque nos sentimos capazes de nós mesmas, por nós mesmas, quebrar o silêncio e, mais uma vez, pela palavra, sempre pela palavra, ousamos dizer, aqui estamos e a palavra é também nossa. Concluo assim, agradecendo, enquanto mulher, enquanto cabo-verdiana e enquanto eu, a partir do 10º livro, passei também a chamar-me escritora, não chamava antes, mas passei também a considerar-me escritora, terem tido a amabilidade e a generosidade de me convidar para esta conversa sobre os 50 anos de independência do meu país. Eu devo dizer, não pensem que não é porque eu assinalo digamos, o progresso que se verificou, que não temos os nossos imensos problemas. É evidente que temos, mas não posso deixar de reconhecer que nesses 50 anos aumentou de uma forma exponencial o per capita dos cabo-verdianos. Não voltamos a ter, isso que é o que nos horroriza mais, mortes pela fome, e estamos a procurar construir cada vez mais um país que tenha utilidade no mundo e que seja no mesmo lugar onde os cabo-verdianos tenham orgulho de dizer eu sou africano, eu sou
cabo-verdiano. Muito obrigada.